Salve pessoal, tudo bem com vocês? A situação no Brasil caminha para um desastre, pelo menos no curto prazo. E isso inevitavelmente tem a ver com o fortalecimento do fascismo ao nível absurdo que coloca em risco a nossa democracia e as conquistas da Constituição de 88. Você achou que o fascismo tinha saído derrotado no segundo turno de 2022? Achou errado, otário? Agora ele está vindo com tudo cada vez mais forte, embalado no antipetismo e no questionamento das ações do governo Lula. E quem é a maior expressão desse fortalecimento do fascismo hoje? O Jones Manuel. Antes de entrar diretamente no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem acompanha o canal até aqui. Já queria pedir o joinha, para se inscrever quem ainda não se inscreveu no canal e para ativar as notificações quem quiser ser avisado quando vídeos novos saírem. Queria agradecer também aos membros do canal que estão dando um apoio fundamental para que o canal continue no ar, para que eu possa melhorar a qualidade dos vídeos que eu estou fazendo aqui. Meu muito obrigado. Fica a sugestão para quem quiser ajudar o canal para se tornar membro. Temos vídeos com análises exclusivas, lives exclusivas e outros benefícios. Inclusive, no domingo eu vou lançar um vídeo exclusivo que eu estou analisando essa esquerda em busca de um outsider. Quem poderia ser o outsider da esquerda? E aí fiquem atentos também a isso. E fica o meu abraço também para quem está chegando no canal agora. Sejam muito bem-vindos. Bom, gente, vamos ao que interessa. Eu não sei se todo mundo aqui viu, mas o Jones Manuel deu uma entrevista para o Brasil 247 nessa semana e foi uma coisa muito interessante. Ele entrou no debate da agenda econômica do governo, ele fez duras críticas à agenda do governo Lula, comandada pelo ministro Haddad, e isso foi suficiente para que a ira dos petistas fosse atiçada. O Jones apontou uma crítica que eu também faço aqui, que a agenda do governo Lula é uma agenda de rendição aos bancos, e isso eu comentei no vídeo que saiu na segunda, a partir do enfático apoio das entidades que representam os bancos ao Haddad. E ele apontou também um elemento evidente para qualquer pessoa não fanática. O estelionato eleitoral conduzido por esse governo Lula é algo que vai ser sentido e que vai pavimentar o caminho da volta da extrema-direita ao poder. A política do governo Lula de criar um novo teto de gastos para substituir o do Temer vai ser um desastre. Ela trava a possibilidade de uma política de investimento público para gerar emprego, para fazer a economia crescer. Ela impossibilita a manutenção dos pisos constitucionais da saúde e da educação, o que evidentemente limita qualquer tentativa de melhora nessas áreas que já são problemáticas e geram desgaste e desconfiança do brasileiro com o setor público, e ela força uma redução dos benefícios do INSS, o que alimenta as discussões de propostas absurdas aí, como as de congelar a aposentadoria do pobre, fazendo ele ganhar menos de um salário mínimo e tudo mais. E o resultado disso, a gente já sabe qual vai ser. Vai ser o empobrecimento da população, a redução da qualidade do serviço público e quem vai herdar esse desgaste. Vocês já imaginam qual campo político vai herdar esse desgaste, né, gente? Pois é. A reação do pessoal à fala do Jones indica muito bem uma série de coisas que precisam ser discutidas com muita seriedade e eu vou me dedicar a conversar com vocês sobre isso aqui nesse vídeo. A primeira coisa que tem que ser discutida é que o Jones Manuel já é fascista na Austrália, né? Era visível o incômodo dos dois entrevistadores querendo interromper o Jones para ele não fechar a crítica dele, até um certo deboche. E a reação do público, então, foi bizarra. Basicamente, foi uma mistura de discurso ali que acusa o Jones de alimentar a extrema-direita, de ajudar o antipetismo, de fortalecer o fascismo, e acusam até o próprio Jones de fascismo por conta dessas críticas à agenda econômica do governo. E aí, é uma dinâmica muito curiosa de como a definição de fascismo é muito volátil na mão dos petistas e como ela acaba sendo tão larga que todo mundo ali cabe dentro do fascismo. Desde um centrista liberal, um social-democrata ou um comunista. Mas qual que é o elemento comum aqui em toda essa acusação de fascismo por parte dessa militância petista? É criticar o PT. No fim das contas, o que acontece aqui é um processo de demonização de qualquer crítica ao PT, e isso é um elemento muito bom para a gente conversar aqui. E uma coisa boa disso, apesar de todo o contexto problemático, é que mostra como que o lulismo trabalha para queimar os críticos de forma muito violenta, e isso não acontece só com Jones. Eu apoiei o Ciro em 2018 e em 2022, sendo que em 2022 eu cheguei a trabalhar na campanha com alguns projetos, trabalhar para o partido e tudo mais, e tudo isso me fez ficar mergulhado nessa questão da rede, da campanha de rede, da militância, e isso me dá uma luz sobre como o lulismo atua nas redes, e isso é muito problemático.
Em 2018, o Lula estava condenado e estava preso, e isso enfraqueceu o PT, e obviamente eles tiveram que se equilibrar em meio ali a uma corda bamba para segurar o controle do campo da esquerda, mas a confusão já tinha começado ali. O que acontece? No dia que o Lula foi preso, o Ciro estava nos Estados Unidos, naquela Brasil Conference, organizada pelos estudantes brasileiros de Harvard e do MIT, inclusive o Haddad estava lá também. Então ele não estava lá em São Bernardo do Campo com o Lula. E mais ou menos ali naquela época foi feito um manifesto que falava que eleição sem Lula é fraude, o que foi assinado por várias figuras do campo da esquerda, que eram pré-candidatas, mas o Ciro não assinou. E por que ele não assinou? Ele falou que ele achava que o Lula não deveria ser candidato, e o Lula nem poderia ser candidato por conta da lei da ficha limpa. E que o Ciro seria candidato, então ele poderia assinar uma nota chamando a eleição que ele ia concorrer de fraude. Isso foi um ponto de virada na relação do petismo com o Ciro. O discurso oficial para o começo dos ataques mais coordenados é o fato de que ele teria faltado com solidariedade ao Lula e tudo mais, mas isso foi, obviamente, para esconder o real motivo, que é o medo da perda da hegemonia no campo da esquerda. E eu vou fazer um vídeo só com mais detalhes para explicar como que funciona essa questão da hegemonia do PT na esquerda para expandir isso. Nesse ponto aqui, a questão é simples. O Ciro, naquele momento, ele tinha rompido o cordão do hegemonismo com o PT e decidido seguir por um caminho próprio sem depender deles, e isso foi um grande crime. Então, desde aquela época, a mídia alinhada com o lulismo passou a subir o tom nos ataques, passou a representar o Ciro de forma negativa, e isso foi esparramando para a militância. Isso começou pequeno e foi avançando diante do processo eleitoral. E aí, qualquer declaração mais crítica, qualquer declaração mais enfática vira motivo de ataque, uma declaração ali é tirada de contexto para passar uma mensagem diferente. Tudo isso a gente já sabe quem faz e quem se beneficia. Em 2018, ainda teve a questão do segundo turno, que o Ciro não participou da campanha depois da porradaria do primeiro turno, e eles conseguiram emplacar a narrativa de que o Ciro fugiu, desconsiderando o contexto anterior e já na intenção de criar essa ruptura em relação a ele com o campo da esquerda, que de fato aconteceu. E aí, em 2019 para frente, virou passeio. O Ciro sobe o tom nas críticas, ele passa a se colocar diretamente como adversário em relação ao PT, e a situação avançou. E assim, sendo sincero, eu acho que o Ciro até ajudou um pouco nessa questão por não ter uma máquina na rede para enfrentar isso, para bater de frente. Então a mídia petista ficava batendo nele e ele não tinha resposta para bater de frente com isso. E o resto a gente conhece, a história. Os ataques sobem violentamente, o Ciro vai tentar responder, ele ataca de volta, mas ele fica falando quase que sozinho, e às vezes ele errava no tom e facilitava também o trabalho dessa turma. Gente, teve até notícia falsa circulando, como a que eu coloco aí na tela para vocês, do Diário do Centro do Mundo e do Joaquim Carvalho, falando que o Ciro tinha recebido dinheiro do Marcos Valério, pivô do escândalo do Mensalão. Aí olha que engraçado, o Mensalão não existiu para essa turma, mas na hora de atacar adversários eles resgatam e fabricam uma notícia falsa envolvendo o Mensalão. Isso é fantástico. E aí essa turma do lulismo conseguiu, pelo menos por uma boa parte do público, colar a pecha de fascista, de aliado da extrema-direita no Ciro e tudo mais. Até foto dele cumprimentando o Bolsonaro em debate em 2022 foi usada para forçar essa narrativa, e muita gente que eu gosto e que eu acho bacana alimentando e fortalecendo isso. E por que eu tô falando isso? Por que eu tô dando essa volta toda? Eu comecei falando do Jones, depois eu falei do Ciro. Gente, esse mesmo processo vai acontecer com o Jones. Anota aí o que eu tô falando. Inclusive, eu vi essa imagem rolando aí nas redes, até mandei pro Jones no WhatsApp e avisei que é para ir se preparando, que é daí para pior. Se o lulismo sentir que pode perder um pedaço da base por conta das críticas do Jones, eles vão partir para o ataque. Eu não tenho qualquer dúvida quanto a isso. Então, isso tem que servir para um alerta, para uma reflexão geral, que é a seguinte: não interessa o que é dito, se foi ataque ou não, se a pessoa está certa ou não, se a pessoa é de direita ou não. Interessa se a pessoa é crítica ao PT ou não. Esse é o crivo de fascismo para essa galera. Tanto que o Alckmin era retratado como fascista e depois virou democrata assim que aceita a autoridade do Lula e vira o seu vice. Então, vocês percebem como que é volátil essa questão e que varia de acordo com o interesse eleitoral e político do lulismo? Aí os caras saem catando tudo para poder criar uma narrativa que vai queimar o filme da pessoa. Inclusive, eu tava vendo aqui e o Kim Paim compartilhou um trecho da fala do Jones elogiando a fala dele na entrevista do 247. Eu tenho certeza que isso vai ser usado como elemento para atacar o Jones, para falar que ele está sendo útil ao bolsonarismo, que usa ele para atacar o Lula e o PT como se fosse responsabilidade do Jones quem compartilha a fala dele. Gente, a responsabilidade é de quem compartilha, não de quem fala.
A pessoa que está falando não tem responsabilidade sobre quem vai compartilhar aquela fala. É justamente quem compartilha que tem que lidar com o seu público em relação a isso. Mas eu tenho certeza que isso vai ser um alimento para começar a bater no Jones. E um outro elemento que me chama a atenção nessa discussão toda é o fanatismo que o lulismo tem criado em relação ao seu militante. Um fanatismo perigoso que pode gerar consequências bem complicadas. A política em si já é uma porta aberta ao fanatismo, isso é meio que inevitável. Aqui tem um ponto que eu já destaquei, que eu vou repetir. A política é terreno das emoções. As pessoas se movimentam politicamente a partir do sentimento. Então, não adianta achar que uma parcela da população vota errado, como se o voto certo fosse apenas uma questão de você raciocinar bem e chegar a uma conclusão racional, limpa, sem interferência das emoções. Isso não existe. Só que existem algumas práticas complicadas que tentam alimentar um certo fanatismo meio cego e exagerado que chega a ser perigoso. Então, você vai lá, gasta o seu dinheiro além do que você pode por conta de política, você vai para a porta da cadeia em Curitiba, você faz greve de fome, ou você acampa na porta de um quartel, fica pendurado no para-brisa de um caminhão e várias outras coisas mais. No lulismo em específico, que eu estou tratando aqui nesse vídeo, existe sim esse processo de fanatização. E ele é muito alinhado com essas mídias aí que eu estou comentando. Esse povo age blindando a pessoa de fora da bolha ali de informações que podem ser contraditórias, demoniza uma crítica de fora, radicaliza a pessoa para ela se sentir participante de uma cruzada contra o mal, por exemplo. Essa mídia alinhada, ela esconde elementos negativos, ela exagera elementos positivos. Isso quando eles não inventam as coisas e a galera meio que já tem uma simpatia, acha que o Brasil tá voando ou que quem discorda é antipetista, fascista, golpista e tudo mais. E aqui entra esses ataques que eu estou falando aqui. A pessoa coloca na cabeça que a encarnação da democracia, da bondade, da justiça é o PT, é o Lula. A cúpula do partido estimula, adora isso. A mídia alinhada é uma peça fundamental para isso e o cara vira uma pessoa violenta sem perceber. E aí, quando ele se depara com a crítica mais enfática, ele vai reagir de forma violenta, vai achar que é tudo uma questão de golpe, de fascismo da extrema-direita. E a gente sabe bem onde isso vai chegar e isso a gente precisa refletir, gente. Antes de fechar, eu só queria trazer mais alguns elementos para o debate. Primeiro, que eu mesmo já fui vítima de coisa pesada vindo dessa turma. Na pré-campanha de 2022, olha só o que eles fizeram. Na faculdade eu fui bolsista de extensão, tive 1 ano de bolsa de auxílio, tive bolsa de iniciação científica, tive bolsa de mestrado depois. E aí se você junta tudo isso, você vai lá no portal da transparência e tem um valor, que é público isso. O que eles fizeram? Eles pegaram esse valor que eu recebi de bolsa na universidade, pegaram um print de um trabalho que eu tinha com o deputado do PDT em 2022 e colaram os dois insinuando que isso era o dinheiro que eu recebia para atacar o PT nas redes. E rodaram isso no WhatsApp, rodaram isso no Twitter. No Twitter só deu uma segurada porque eu ameacei de processo e excluíram as postagens e isso enfraqueceu. Mas para vocês verem o nível que isso chega. Além disso, vinha uma manada que eu tinha que bloquear me ameaçando, falando que eu estava recebendo para falar mal do PT, que eu coordenava um gabinete de ódio que nunca existiu. Teve gente que veio me atacar no Instagram por conta de coisa que nem tinha a ver com isso. Teve um caso de sumiço de dinheiro lá no Centro Acadêmico da Filosofia da UFJF na gestão depois da minha. E aí tinha um cartaz rodando lá no ICH que citava o meu nome só para falar da minha gestão de outra coisa. E aí eles ligaram as coisas para falar que eu tinha roubado dinheiro, cara. E aí juntaram isso tudo. Só que como isso é risco de processo, também deu uma diminuída. Então assim, eu não me engano. Por isso que eu não caio nesse papo aí, que eu vejo esse povo falando de fake news, como se isso fosse coisa só do bolsonarismo, eu dou até risada com isso. E aí uma outra coisa é que o Jones hoje, ele dá uma aparência de pluralidade quando ele vai participar desses canais, dessas mídias petistas, e isso é bom para eles. Eles conseguem vender uma imagem de que são de esquerda, de que abrigam as vertentes diferentes da esquerda e tudo mais. Só que é o que eu falei. A partir do momento que eles sentirem uma ameaça, eles vão acabar com isso e eu suspeito que vão começar a parar, inclusive, de chamar ele para participar de alguns lugares. Inclusive, parece que a entrevista dele foi tirada do ar do canal do 247. Então aí a gente já vai vendo como que as coisas funcionam de verdade. E agora, tem mais uma outra coisa que eu queria lembrar aqui, que é o seguinte, vocês reparem que os comunistas têm uma máquina. Vocês perceberam? Eles têm páginas, eles têm canais fortes e eles conseguem fazer essa disputa com o petismo. Então não vira essa avalanche que foi, por exemplo, contra o Ciro. Vocês percebem a importância de uma máquina? Ela funciona como uma barreira de contenção que não deixa os caras passarem o trator para cima com facilidade, entendeu? E aí, para fechar, por fim, eu só queria deixar uma perguntinha para vocês, e aí se vocês quiserem responder nos comentários, fiquem à vontade. O que alimenta mais a extrema-direita?
Um governo de esquerda que tem como agenda congelar a aposentadoria dos pobres, fazendo eles ganharem menos que um salário mínimo e quebrar os pisos de saúde e da educação? Ou a pessoa que está criticando essa agenda? Fica aí a reflexão para vocês. Enfim, gente, eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha, compartilhem que o vídeo vai chegando em mais pessoas. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e o meu servidor no Discord. Entrem lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.